Olá, seja bem-vindo. A depressão é o mal do século. Segundo estimativas, até 2030, ela será a principal causa de afastamento do trabalho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de depressivos. Durante e após a pandemia da Covid-19, esses números aumentaram ainda mais. Sobre o assunto, eu converso com o psicólogo Igor Pulido dos Santos. Ele é especialista em neuropsicologia e fala conosco de Rondon. Tudo bem, Igor? Tudo certo. O que é a depressão? A depressão, ela é um adoecimento do nosso cérebro, um adoecimento da nossa mente, que traz alguns prejuízos diretos e que afetam necessariamente todo o nosso cotidiano. Então, trata-se de um transtorno reconhecido mundialmente, existem diversos subtipos, diversos níveis, graus e intensidades também desse tipo de patologia, que traz não só um prejuízo para a vida do sujeito, mas também para a vida de toda a sociedade que está ali em volta, para a família que também está acompanhando esse paciente, essa pessoa, enfim, todos aqueles que estão ali junto ao seu convívio. Quais são os sintomas da depressão? Um rebaixamento do nível de humor, onde essa pessoa ela acaba não tendo mais tantos momentos alegres ou felizes, ou pelo menos não percebe isso como algo pertinente no dia a dia dela, Então, um rebaixamento do humor, uma falta de interesse pelas coisas cotidianas, por aquelas tarefas que nós estamos acostumados e habituados a fazermos diariamente, como ir trabalhar, estudar, enfim, ter vontade de ver amigos, de sair, dar uma volta. Então, todas essas áreas elas são prejudicadas diretamente quando a pessoa está no estado depressivo, e esse rebaixamento de humor, ele vem também numa oscilação, onde essa pessoa acaba tendo também ali diretamente um enfraquecimento, vamos assim dizer, da sua energia. Ela não tem estímulo e vontade para executar as atividades básicas diárias que todos nós realizamos. Durante quanto tempo esses sintomas devem persistir para ser caracterizado como depressão? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós temos que aprender a diferenciar o que é uma tristeza comum do que é um estado depressivo. A tristeza comum, como o próprio nome diz, ela é comum a todos nós. A qualquer momento da vida, todos nós vamos passar por essa tristeza, mediante uma dificuldade, mediante uma situação de onde nós estamos ali vivendo, às vezes algum conflito, seja ele familiar, no trabalho, enfim, independentemente de onde ele esteja acontecendo. E a depressão, por sua vez, ela persiste, essa tristeza ela persiste por um tempo prolongado de pelo menos 2 semanas, de uma forma ininterrupta, e aí o médico vai fazer então a avaliação e, compreendendo se os sintomas anteriores estão juntos, estão atrelados, afetando diariamente, ali, diretamente a vida desse sujeito, aí nós então classificamos e conseguimos separar a depressão da tristeza que a gente diz ali que é uma tristeza comum habitual. Quais são os diferentes níveis de depressão? Segundo o CID, que é o Código Internacional de Doenças, existem diversos subtipos de depressão, na verdade, Depressão é algo maior e existem alguns subníveis. Então, dependendo do subnível, dependendo do que a pessoa está apresentando, há quanto tempo, dependendo também da intensidade, a gente sempre vai variar, vai compreender que existem, então, níveis e diferentes tipos de depressão. Tem a depressão onde a pessoa se mantém apenas com o humor rebaixado por um longo período de tempo. Já existe um outro tipo de depressão, por exemplo, onde a pessoa pode oscilar em uma fase maníaca, onde ela está muito excitada, muito eufórica, ela pode ter inclusive produtividade, ou a fase depressiva, onde ela se mantém um tempo num estado onde ela realmente não tem nenhum interesse ali pelas atividades que há pouco tempo atrás ela estava fazendo de uma forma muito incentivada, muito inspirada. Em que situações é necessário o uso de medicamento? Geralmente ali no ambiente clínico nós já vamos percebendo que algumas pessoas que apresentam intensidades ou níveis maiores desses sintomas depressivos, a ação ali da psicoterapia por si só talvez não vai conseguir trazer um efeito tão importante ou tão eficaz. Então nós precisamos realmente fazer ali, às vezes, em algumas circunstâncias, a partir de uma avaliação, um encaminhamento para um especialista, para um psiquiatra geralmente,
E esse médico ele vai então compreender ali todos aqueles sintomas, ele vai perceber se realmente fecha um diagnóstico de depressão para então fazer a utilização, né, a indicação de utilização de uma medicação apropriada. De que forma a depressão age no nosso cérebro? Os estudos mais recentes, na verdade, já dizem para nós que existem diversos fatores que podem influenciar a depressão. Dentre eles e principal, o contexto familiar e social, mas os últimos estudos apontam que existe um fator genético muito importante e que vem realmente fazendo com que o sujeito já tenha uma predisposição desde a sua concepção, porque existe uma modificação na estrutura cerebral desse paciente e que com o passar dos anos, mediante alguns gatilhos, mediante algumas circunstâncias, algumas situações pela qual essa pessoa vai passando no seu dia a dia, que acaba potencializando e desencadeando então ali uma crise ou até mesmo sintomas depressivos que vão trazer essa pessoa para um estado, como eu disse, de rebaixamento de humor, enfim, e de falta de interesse pelas atividades diárias. E qual é a ação dos medicamentos, então, no cérebro de uma pessoa com depressão? A partir da modificação do cérebro dessa pessoa, dessas estruturas que são importantes, acontece muitas vezes que alguns neurotransmissores que são responsáveis pela alegria, pelo prazer, pela sensação de recompensa, como por exemplo a serotonina e a dopamina, elas acabam não sendo produzidas na quantidade correta e também não são absorvidas pelo próprio organismo na quantidade correta. Então esses medicamentos, eles vão, além de estimular a produção desses neurotransmissores, ela também vai fazer com que o seu sistema nervoso capte melhor todas essas substâncias que estão sendo produzidas, porque uma coisa é ser produzida e outra é ser absorvida. Então a medicação ela ajuda a produzir e também absorver uma quantidade maior desses neurotransmissores. A que se atribui esse aumento no número de casos de depressão? As mudanças sociais, a maneira como nós estamos vivendo atualmente, tudo isso impacta diretamente na vida do sujeito. Então, as grandes transformações e também a falta do olhar do sujeito para si mesmo na correria do dia a dia, no trabalho que nós vamos executando ali dia após o outro, e muitas vezes nós vamos passando pela vida sem olhar diretamente para nós, né? Para aquilo que é mais importante, nós. Então, muitas vezes, pela falta de tempo de olhar para si mesmo, de olhar para os seus sentimentos, de compreender as suas próprias emoções, nós vamos acumulando uma carga ali emocional muito grande e às vezes chega em um determinado momento da vida onde simplesmente aquilo transborda como um copo que está ali debaixo de uma torneira e aquela gotinha que vai pingando de baixo são os problemas. Se a gente não esvazia esse copo em um determinado momento ele transborda e aí a gente vem a ter então o aparecimento desse sentimento de tristeza de uma forma bem mais exagerada, bem mais exacerbada, e é quando nós então conseguimos entender que a pessoa já não está mais no processo de tristeza e sim no processo depressivo. Por que a depressão ainda é vista por muita gente com certo preconceito, como se fosse uma frescura da pessoa? Com certeza isso se atribui à falta de conhecimento das pessoas. Infelizmente, muitos familiares que têm uma pessoa depressiva ali dentro da sua casa acabam não compreendendo também e acham realmente que é uma frescura pela falta de informação, pela falta de divulgação. Apesar de nós sermos um dos países onde mais se tem casos no mundo, nós ainda temos muita pouca educação sobre o que é o nosso estado emocional. Nós não temos uma inteligência emocional suficiente, nós não ouvimos falar sobre isso na sociedade, nas escolas, inclusive, que deveria ser muito importante, né, trabalhar-se sobre saúde mental. Então, infelizmente, por essa falta de conhecimento, muitas vezes a pessoa, o pai, a mãe, acaba julgando ali, às vezes, o filho, por exemplo, e essa depressão ela se potencializa ainda mais porque faz esse sujeito acreditar que ele está realmente tendo um processo ali, não depressivo, mas como se ele estivesse sendo incapaz, talvez, de lidar com a sua própria emoção. Qual o papel da família e dos amigos quando percebe que alguém próximo, alguém querido, está sofrendo de depressão? Ouvir esse paciente, ouvir esta pessoa, acolher com ouvidos bem abertos o que essa pessoa tem a dizer
Entender que muitas vezes aquilo que causa tristeza em uma pessoa não necessariamente é o que causa tristeza em outra. E também por uma percepção muito particular, cada pessoa interpreta uma situação da sua vida em uma intensidade de forma diferente. Então é importante a gente entender que nem todo mundo pensa igual, e aqui cabe muita empatia, que é você se colocar no lugar do outro, tentar entender e compreender o que essa pessoa está passando e ajudar ela procurando um especialista, seja um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, para um diagnóstico correto, para que também assim possa ser feito um prognóstico, pensando no melhor tratamento a ser realizado com esta pessoa, dependendo de cada caso, de cada intensidade, né, de cada nível. Qual o profissional mais indicado para se procurar primeiro? O psicólogo ou o psiquiatra, ou isso não faz muita diferença? Eu costumo dizer que um bom psicólogo, ele vai conseguir perceber a necessidade de uma intervenção medicamentosa ou não. E claro também que, infelizmente, muitos profissionais, principalmente da medicina, acabam muitas vezes considerando que a medicação ela vai trazer um benefício suficiente, né, ali completando tudo aquilo que essa pessoa necessita. Então eu acho que seria interessante procurar um psicólogo e talvez depois, mediante avaliação, esse profissional vai fazer o encaminhamento mais adequado, se há ou não necessidade de fazer uma continuidade e até mesmo uma interação medicamentosa. Em casos de depressões mais graves, geralmente costuma-se associar tanto o tratamento medicamentoso como o tratamento psicoterápico? Sim, com certeza. Inclusive, em alguns casos é extremamente importante e nós não vamos conseguir ter um resultado tão bom ou tão eficaz se essa pessoa não estiver, por exemplo, sob efeito de medicação naquele momento em terapia. Algumas pessoas, por exemplo, que apresentam uma agitação muito grande ou até mesmo uma dificuldade muito grande em sair de casa devido àqueles sintomas, se você não conseguir fazer um nivelamento desses neurotransmissores ou de algum hormônio que possa estar descompensado, essa pessoa não vai ter energia suficiente nem sequer para sair de casa e vir até os consultórios, onde nós vamos de fato ressignificar todo esse sofrimento e dar um novo sentido, então, à vida desse sujeito. De que forma a depressão, então, compromete as atividades do dia a dia da pessoa? Em alguns níveis, a depressão pode tirar a vontade e prejudicar diretamente até nas atividades que são mais básicas e comuns para todos nós, como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, ir para o trabalho. Então, assim, as atividades elas vão sendo prejudicadas e interferidas de acordo com a intensidade. Existem pessoas que têm depressão, que estão inseridas na sociedade e a medicação e a terapia contribuem de uma forma a nós nem percebermos que elas são pessoas depressivas. Qual a importância da atividade física no tratamento da depressão? Atividade física, segundo o último estudo postado, né, publicado agora no início do ano e reproduzido lá na Austrália do Sul, ele comprova que a atividade física ela traz um benefício para todos os tipos de transtornos existentes, né, quando nós falamos de mente, transtornos psiquiátricos, e também para outras patologias ali na saúde comum, né? Mas ela contribui muito para uma liberação, então, o mesmo efeito que o medicamento tem sobre a reabsorção desses neurotransmissores que estão ali disponíveis no nosso organismo ou também na produção deles, a medicação vai fazer um efeito muito próximo. E esse estudo mais recente publicado vai dizer que, comparando o efeito da psicoterapia e também do tratamento psiquiátrico sobre diferentes tipos de transtornos, em alguns casos, para grupos específicos que foram avaliados, a atividade física ela conseguiu trazer quase 2 vezes mais efeito se comparado ao tratamento realizado apenas com psicoterapia ou com medicamento. Ou seja, uma coisa não substitui a outra, mas ela complementa de uma forma muito interessante toda essa dinâmica de tratamento. Qual o percentual de pessoas depressivas que têm um desfecho trágico? Infelizmente, muito maior do que a gente pode imaginar. O suicídio, ele não é divulgado nas mídias sociais, ele não é divulgado na televisão, assim como a gente ouve falar no dia a dia, né? Até para evitar um processo de cadeia onde pessoas que têm ali uma tendência também possam ser estimuladas. Então, por conta disso, nós temos a impressão de que acontece muito menos do que realmente é de fato, né? Do que é a realidade. Mas a probabilidade e
e o percentual é muito grande, é por isso que nós temos que estar sempre atentos e acompanhando todos esses casos e realmente identificar quando necessário, importante fazer aí essa intervenção com profissionais adequados. Que dicas você dá para a gente perceber e poder ajudar alguém que está em depressão? Claro que nós não vamos fazer a comparação entre sujeitos, entre indivíduos, mas quando você entende, por exemplo, que um adolescente, naquela faixa etária, naquela fase de vida, ele poderia estar saindo com amigos, ele deveria ter um comportamento de se estimular a querer sair, a querer estar em ambientes sociais, interagindo com outras pessoas, e esse paciente, né, esse sujeito, por exemplo, adolescente, quer ficar muito dentro de casa, muito preso, muito desanimado, você já consegue perceber ali que há uma diferenciação. E, por exemplo, em adultos, quando esse adulto tinha uma dinâmica de vida, ele gostava de sair, ele gostava de cuidar da casa, ele gostava de trabalhar, e de repente ele começa a não ter mais prazer e estímulo, incentivo para fazer essas atividades. Então aí nós já conseguimos perceber também que houve um prejuízo. Então, comparar o sujeito mediante aos outros momentos de sua vida, né? Entender se ele sempre foi assim, mas também entender aquilo que é esperado para cada faixa etária, né? Para aquele momento de vida que o sujeito está. Então é sempre importante perceber esses detalhes e aí a gente vai então levantar o sinal de alerta para tentar conversar com essa pessoa, entender o que pode estar acontecendo, enfim, e ver se nós podemos ajudar de alguma forma e de que forma, né? Igor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Esta é a primeira de uma série de entrevistas que faremos sobre a depressão. Acompanhe a gente aqui no site para você ter mais informações sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.